Olá! Referência no terceiro setor na região metropolitana de Campinas, o Centro Promocional Tia Ileide atua na região norte da cidade, contribuindo diretamente e indiretamente com o desenvolvimento cultural e social de mais de 4.000 pessoas. Através do atendimento socioassistencial de crianças e jovens de 6 a 24 anos, a entidade gera uma participação mais ativa na sociedade e também a inclusão social. Há 22 anos, o CPTI contribui ainda com o crescimento do distrito de Nova Aparecida. E hoje nós vamos conhecer detalhes desse trabalho. Para isso estão no programa Espaço Aberto o presidente da entidade, Rodrigo Otávio Teixeira Neto, a gerente de mobilização de recursos e comunicação, Fabiola de Almeida Cavalcante, e a coordenadora técnica socioeducativo, Caroline Cardoso Silva. Gente, obrigada pela presença. Obrigada. Rodrigo, eu começo com você. Da onde surgiu o termo Tia Ileide? Quem foi Tia Ileide? Qual que é a importância dela aí? A gente sabe que ela leva o nome, a entidade leva o nome dela. Eu sei que ela foi uma mulher que teve 4 filhos, adotou mais 14 e não se contentou, resolveu criar um trabalho para acolher as crianças em estado de vulnerabilidade. Quem foi Tia Ileide? Tia Ileide né? Porque Tia Ileide está viva, participante, é uma líder comunitária, né? No início da década de 90, houve uma ocupação nessa região ali, no distrito de Nova Aparecida, e ela era uma das pessoas que ocuparam aquela região. Então, eles tinham dificuldades para fazer a alimentação das crianças, para sobreviver. E aí eles resolveram construir um barraco que servia de creche. Então, algumas mães ficavam cuidando das crianças para que outras pudessem ir trabalhar e traziam o salário para prover a alimentação das crianças e cuidar dessas crianças. Foi assim que começou o CPTI. Eu vi que em algum momento a Tia Ileide chegou a procurar um trabalho, né, como empregada doméstica para conseguir levantar os primeiros recursos para esse trabalho que começou de forma muito precária, né? Eu assisti o vídeo institucional de vocês e ela chega a contar que em algum momento a Secretaria de Saúde chegou a visitar o espaço e dizer, olha, a situação de vocês está grave, vocês precisam se recuperar. Como que foi se erguendo esse trabalho que hoje já tem mais de 20 anos? Na verdade, a Tia Ileide foi uma das mães que foi procurar trabalho e encontrou trabalho na casa da Silvia Liven. Silvia Liven era esposa do presidente da Bosch naquela época, o Rolf Liven. E em algum momento a Ileide adoeceu e a Silvia foi visitá-la. E aí ficou pasmada da forma que estava sobrevivendo, as crianças mesmo assim passando fome, subnutridas. Aí a Silvia começou a se envolver nesse processo e 2 anos mais ou menos depois disso aconteceu a criação do CPTI, que recebeu então o nome da Maria Ileide, né? A Tia Ileide, porque se percebeu que se você não formalizasse uma organização, você não podia receber recursos da prefeitura, não poderia ter uma série de ajuda que o poder público podia dar naquele momento. Então foi assim que nasceu o CPTI. Agora a gente fala de CPTI como uma entidade, mas na verdade são 7 unidades que atendem aí crianças, adolescentes e as suas famílias, como eu disse na abertura, acaba acolhendo quase 4.000 pessoas ou mais de 4.000 pessoas. Como que é a estrutura de 7 unidades para atender? É contraturno das crianças e adolescentes? Nós atendemos as crianças no contraturno escolar. Né? O problema das 7 unidades é que esse trabalho foi crescendo ao longo dos 20 anos, né? E com a estruturação do SUAS, há uma demanda muito grande de atendimento às crianças que estão em vulnerabilidade social. A prefeitura não conseguiu prover as necessidades dessas famílias e, por conta disso, as organizações sociais tiveram que crescer para ajudar a prefeitura nesse mistério, né? Então, esse crescimento vem da demanda e nós não conseguimos atender todos que precisam, né? Mas eu acho que a gente executa um trabalho bastante importante, acolhendo esses jovens, não deixando-os na rua, procurando ampliar o repertório cultural e social deles, que é muito importante para a dignidade humana. Agora, quando a gente fala que há 22 anos a entidade foi criada numa situação de precariedade, mesmo porque se tratava de um bairro que estava começando a surgir, de uma região que estava começando a surgir,
mesmo depois de 22 anos, a gente ainda percebe um pouco de ausência do poder público, é possível dizer isso? Para a unidade ter começado num barracão e ter se estendido para 7 prédios para atendimento de 4.000 pessoas, isso ainda significa que falta um pouco de investimento público, não só numa melhor educação para essas crianças, mas de se pensar no que elas fazem quando não estão na escola? Com certeza, porque veja bem, na nossa Constituição, a assistência social passou a ser um direito, que não era antes da Constituição. E isso significa que o poder público tem que cuidar disso, né? Tem que prover todas as necessidades das famílias que estão em vulnerabilidade. Para você ter um exemplo, em Campinas, 90% da assistência social, ou seja, da linha de frente da assistência social, é feita pelas organizações da sociedade civil. Nós temos 3.000 funcionários das organizações da sociedade civil e a prefeitura tem 500 dela, sendo que esses 500, a maioria não está na linha de frente, está no planejamento, está nas avaliações. Então ainda falta muito, por isso é que nós, inclusive no orçamento que foi votado durante essa semana aqui na Câmara, nós trabalhamos muito para que fosse aumentado o orçamento da Secretaria de Assistência Social. Foi satisfatório? Para quem está nos assistindo entender melhor, durante essa semana, na quarta-feira, a Câmara votou em segunda discussão o orçamento para 2015 e conseguiu, com a assinatura da maioria dos vereadores, uma emenda que retirasse da Secretaria de Finanças R$2 milhões e passasse essa verba para a Secretaria de Assistência Social. O valor é isso mesmo, né, Rodrigo? 2 milhões, para poder ajudar aí no desenvolvimento de trabalhos como o do CPTI. Vocês saíram satisfeitos, pelo menos, com a estimativa de que vai ter um pouco mais de recursos para poder trabalhar? De forma alguma. Realmente é muito pouco ainda. Para você ter uma ideia, o orçamento hoje da assistência social para 2015 é de 151 milhões. Nós conseguimos 2 milhões a mais, mas havia um pedido de mais de 90 milhões a mais. Então ainda é muito pouco. A gente entende as dificuldades da cidade, a gente entende as demandas que os vereadores apresentaram, 80 emendas, foi aprovada uma só, né? Mas nós não podemos concordar com isso, porque realmente é preciso, 1/3 só das famílias que estão em vulnerabilidade são atendidas hoje. Então a gente tem muito para fazer na nossa cidade, uma cidade da dimensão de Campinas. Então é importante que realmente se planeje ano a ano incrementar esse orçamento para que a prefeitura possa dar conta da missão dela. Agora, Caroline, quando o Rodrigo fala para a gente que quando se criou 7 unidades, se viu tanta criança e adolescente nas ruas em situação de vulnerabilidade, que foi preciso ampliar o trabalho. Quando a gente fala na sua função, que é na verdade pensar em trabalhos socioeducativos para todas elas, vocês primeiro avaliam as condições mais difíceis dessas crianças, para a partir daí se pensar num projeto. Eu vi que em algum momento vocês disseram que a maior dificuldade com as crianças é com relação ao desempenho escolar muito baixo delas, com a negligência familiar, o trabalho infantil, violência doméstica, falta de acesso a atividades culturais, artísticas e lazer, e consumo, até participação em tráfico de drogas, exploração sexual, são assuntos pesados. Quando se pensa em atividades para se desenvolver com essas crianças, se analisa a situação em que elas vivem, como que é o processo disso? Exatamente, acho que a gente que atua com educação também, mas dentro, né, da política de assistência social, o nosso olhar primeiro é justamente para o contexto sociofamiliar que essas crianças, adolescentes, as famílias, né, daquele território onde o CPTI está, vivencia, né? Essa listinha aí, né, que você citou, não é uma listinha, né? Na verdade é uma série de problemas e questões sociais que o nosso país vivencia, né? É com ela que a gente lida o tempo todo, mas olhando para como então superar essas situações, né? Na medida, né, do tipo de trabalho que a gente oferece. Porque hoje, né, dentro, né, da política de assistência social, a gente tem inclusive níveis protetivos, né, de proteção social diferenciados. O CPTI atua na área da proteção social básica, né, com quais serviços? A gente trabalha justamente com a criança e com o adolescente no contraturno escolar, né, e também com as famílias desse grupo que está ali inserido. E também temos um serviço, né, que é o Centro de Convivência Inclusivo Intergeracional, que trabalha com a comunidade toda como uma porta aberta.
E aí, a partir disso, então, a gente planeja, geralmente semestralmente, né, o tipo de oficinas, de atividades, de ações comunitárias, de atividades externas, né, ao trabalho da instituição que a gente vai oferecer. Né? Então, precisa fazer sentido para aquela população que nos procura. Não adianta a gente oferecer, por exemplo, uma oficina de xadrez, né? Porque a gente acha que o xadrez contribui muito com o raciocínio lógico-matemático da criança e do adolescente, mas aquelas crianças estarem tão distantes disso que olham para o tabuleiro e, né? No caso do xadrez não é nem tão bom exemplo, porque geralmente eles aderem, né? Mas a gente procura oferecer aquilo que faz parte da realidade deles e, a partir disso, aprofundar, né? Em discussões, conforme eles vão ficando mais velhos, né? E aí a consciência reflexiva também aumenta, aí a gente vai enriquecendo esses momentos. Mas com a criança pequena, por exemplo, de 6, 7, 8 anos, a gente vai cantar uma musiquinha, ensinando a criança onde eu posso colocar a mão no meu corpo e no corpo do colega. Depois a gente conversa com a criança onde a gente não pode deixar ninguém tocar no nosso corpo. Quem são as pessoas só que podem nos dar banho e que podem olhar a gente sem roupa? E isso você conversa com uma criança de 6, 7, 8 anos. E é aí que a gente fortalece essa criança, por exemplo, para não sofrer uma exploração sexual um dia, ou um abuso, uma violência sexual. Elas dão abertura para esse tipo de diálogo? Muita, muita. A criança, né, é menos preconceituosa, ela é mais aberta. Então, você começa a cantar uma musiquinha nesse sentido, conta uma história infantil, né? Aí elas trazem, inclusive, a demanda, o que elas veem, né? Inclusive, em algumas situações algumas delas acabam revelando uma situação de violência que sofreu. A entidade tem o papel de intervir, ela não intervém. Como que ela reage quando uma criança de 6, 7 anos, em meio a uma brincadeira, acaba revelando que sofreu um abuso sexual ou algum tipo de violência em casa? Como que vocês agem quando acontecem circunstâncias assim? A gente então tem até alguns procedimentos para lidar com isso, e os educadores sociais, né, são orientados, né, a gente tem formações periódicas para realmente poder responder a isso, porque é nosso papel intervir. Né? E são os educadores que acabam captando esses problemas, porque é em meio a uma atividade que a criança se solta, né, e conta. Exatamente. E eles têm que estar preparados para lidar com isso, né? Exatamente. Então, as nossas equipes são compostas pelos educadores sociais e por uma equipe técnica, assistente social, pedagogo e psicólogo. Então, o educador sabe que, ouvindo isso, né, ele faz um primeiro acolhimento com a criança, ouve, escuta, pergunta: no que eu posso te ajudar? Né? Por que você está compartilhando isso comigo? E depois diz, né, agora então a gente precisa fazer alguma coisa com essa informação que é importante, então eu vou precisar conversar com o assistente social, né? E aí a gente então passa, né, essa demanda para a equipe que trabalha com a família. Né, que aí olha isto, que aos poucos vai diagnosticar ali o que está acontecendo, e aí a gente entra dentro do sistema de garantias de direito da criança e adolescente. Né, trabalha junto a essa rede aqui no município, né, e aí, enfim, conselho tutelar, a gente manda relatório para o centro de referência especializado de assistência social, que daí, neste caso, por exemplo, né, não é só o CPTI com o atendimento que ele oferece, é que atua e intervém numa demanda como essa. Aí a gente conta com, como eu falava, dos níveis protetivos, né, na assistência social. A proteção especial de média complexidade é que vai cuidar dessa demanda, né? Então aí essa família, ela passa a ser, quando o fluxo funciona e anda bem, ela vai passar a ser assistida por uma equipe mais especializada de assistentes sociais e psicólogos, que aí acompanham bem de perto o que está acontecendo e como essa família pode superar essa situação. Agora, quando a gente fala de violência contra a criança e adolescente, e principalmente no que diz respeito à violência sexual, a gente ouve informações pesadas de que, em 80% desses casos, quem faz a violência sexual contra a criança e adolescente são as pessoas mais próximas. Isso. Muitas vezes pai, padrasto, enfim. Esse dado se comprova pela experiência de vocês? Sim. O agressor, ele, em sua grande maioria... é quem tem mais intimidade com a criança. Está perto dela, é vizinho, um parente, próximo do convívio. E isso é fato, né? E por isso que isso acaba sendo uma demanda mais delicada. É, né? fato, de como... e por outro lado é assustador, né? A Sim. gente pensar que o maior agressor está mais perto de você, né? Agora, vocês também fazem um acolhimento da família dessas crianças de uma forma ou de outra. Vocês levam essa discussão para as famílias também? Como que fazer isso de forma delicada? Pois é.
Quando, obviamente, a gente tem que intervir numa situação que está acontecendo, e aí é uma violência constatada, né, esse processo é muito individualizado com aquela família onde essa violação está acontecendo. Mas é nosso papel, né, cotidianamente, desenvolver um trabalho, né, de informação, de fortalecimento das famílias que acessam o nosso serviço. Para isso, a gente oferece um trabalho, né, de acolhimento, né, individualizado sim, mas em grupos. Né? Então, hoje, na Proteção Social Básica, a gente trabalha com coletivos. Então, pequenos grupos, né, com temas diversos, a partir, né, da demanda que eles nos trazem, né? Mas essa equipe de trabalho com família, assistente social, psicólogo em geral, então, conduz ali um trabalho de 1 hora e meia, 2, né, quinzenalmente, mensalmente, isso é sistemático, para justamente fortalecer essas famílias, discutir com elas aquilo que elas vivenciam, né? E esse, então, a violência sexual, ela é um dos temas que surge. Né? Mas aí então este adulto, né, nesse momento, às vezes esse jovem, né, porque também os pais são jovens muitas vezes, eles também têm o direito de sentar com um profissional, né, e poder conversar, do mesmo jeito que a gente faz com as crianças então, né, a gente desenvolve esse trabalho com a família, para ela ter um espaço dela de acolhimento, onde ela pode trazer suas demandas e aí obviamente a equipe trabalhar com isso. Né, trazer a consciência, trazer informações novas, né, colocar o grupo para discutir como ele vê essa situação, como ele vê aquilo na comunidade onde ele está e que formas de superação, né, então como pai, como mãe, como tia, como avó eu posso contribuir, né, então é um trabalho também de fortalecimento, né, dos vínculos familiares e comunitários que a gente busca fazer. Né, e isso então geralmente os assuntos vêm das famílias. Né? Mas a gente busca também linkar aquilo que está sendo desenvolvido com a criança e com o adolescente. Né? Hoje, cada vez mais, a equipe então, do trabalho com a família está ciente, né? Até porque muitas vezes as famílias vêm e falam, por que vocês estão falando desse assunto, né, com meu filho? Então, até antes disso, por exemplo, com esse tema da sexualidade, geralmente a gente tem um alinhamento com a família, né? E eles são comunicados, né, que a gente trabalha com esses temas também. E aí é que a gente pode contribuir, obviamente, a médio e longo prazo, né, para a gente ter comunidades que vivenciam a vulnerabilidade mais fortalecidas, mais conscientes dos problemas que elas vivenciam e do que eu posso fazer, então, para mudar essa realidade. A gente está falando de mudança e no começo da nossa conversa você falou de superação. Mais do que focar nas problemáticas daquela região, é se pensar em soluções para a criança visualizar uma possibilidade de futuro. Quando a gente está falando de uma criança que está sofrendo abuso sexual dentro de casa e que a entidade está acolhendo e ajudando aquela família a se reestruturar, como pensar em atividades que vão fazer aquela criança dispersar um pouco do problema e pensar que mesmo em meio àquilo que ela está vivendo, ela ainda tem uma chance de ser alguém na vida? Exatamente, essa é a receita, né? Se é que a gente pode falar em receita que você dá. O nosso papel é justamente oferecer atividades naquelas 4 horas que ela está na instituição que a façam esquecer, né, dessa realidade dura que ela vive. Obviamente não esquecer, mas ela tem o direito a brincar, a ter um tempo, né, qualificado a ser criança, de né? ser criança, ser adolescente. Exatamente. Então a gente justamente oferece daí uma série, né, de oficinas e de projetos educativos. O CPTI hoje tem educadores sociais que são referências para alguns grupos. Esses educadores geralmente aqui acabam desenvolvendo algumas temáticas concernentes à cidadania, participação, sexualidade, drogas, violência. E, ao mesmo tempo, a gente também tem um grupo de arte educadores, né, oficineiros, que aí hoje a gente está, né, oferecendo o esporte, o acesso à tecnologia, à informática, às mídias, né, que está muito presente, principalmente para o adolescente, né, o celular que grava, que filma. Então, a gente, né, usa isso como ferramenta também para as oficinas. Balé, né, tem uma parceria com o Projeto Dança e Cidadania aqui, né, da cidade. Projeto Alegro, que oferece violino, coral, flauta, musicalização para as crianças pequenas. Então, é justamente aí oferecer um projeto, né, educativo que faça as crianças terem assim, o direito, né, a experimentar uma oficina de teatro, né, a fazer grafite, né, com um educador que vai qualificar esse grafite, né, que é hoje, né, uma linguagem que está aí presente para a juventude, junto com a pichação. Então, a gente usa tudo isso justamente, né, para eles terem garantido esse direito ao desenvolvimento integral, independente de serem crianças e adolescentes que vivenciam vulnerabilidades. Né? É bem exatamente aí que a gente entende que a gente está oferecendo, né, uma oportunidade para eles se desenvolverem e descobrirem talentos, descobrirem que a escola tem que me ajudar nisso, então eu preciso melhorar lá,
né, começar a pensar no trabalho com os mais velhos, fazer então, né, ter o direito a uma vida digna, né, como o Rodrigo falava no início. Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje a gente está conhecendo o trabalho do CPTI, o Centro Promocional TILADE, que já atua na cidade de Campinas há mais de 22 anos. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto e hoje a gente está conhecendo o trabalho de uma entidade que atua no distrito de Nova Aparecida, o CPTI, o Centro Promocional TILADE, que há mais de 22 anos ajuda crianças, adolescentes e jovens a sair de situação de vulnerabilidade. No estúdio está comigo hoje o presidente da entidade, que é o Rodrigo Otávio Teixeira Neto, a Fabíola de Almeida Cavalcante, que é a gerente de mobilização de recursos e também de comunicação do CPTI, e a Viviane Reis. No primeiro bloco a gente recebeu a Caroline Cardoso Silva e agora nesse segundo bloco a gente recebe então a coordenadora técnica sócio-familiar. Rodrigo, a gente estava no primeiro bloco conversando com a Caroline e falando desses principais problemas que atuam dentro da comunidade que gira em torno da entidade de vocês. E a gente conversou no intervalo sobre uma situação para se pensar. Você mesmo me disse que quando a entidade começou há 22 anos, crianças tinham um problema de não ter o que comer, não ter o que vestir, não ter onde dormir. E hoje a gente lidar com problemas de violência sexual dentro de casa, tráfico de drogas. Como se sustenta um trabalho de 22 anos com uma evolução tão grande que a sociedade sofre nesse tempo todo? Bom, a gente precisa da sociedade estar envolvido nisso, né? Porque isso só se faz com recursos. Então, é um tempo todo a gente buscando recursos, apoio da sociedade como um todo, né? Porque os problemas eles vão se agravando, a complexidade dos problemas aumentou ao longo dos anos. Isso exige que a gente tenha um pessoal mais especializado, profissionais. Caroline citou aqui, nós precisamos de ter psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais melhor formados para esse mistério, né? Porque não é apenas educação, é a educação do humano mesmo. Então a gente tem uma equipe hoje que custa mais recursos. Para essas 7 unidades, você conta com quantos funcionários que são remunerados pela entidade? Em torno de 70 funcionários CLT, mais uns 10 funcionários oficineiros, funcionários que são autônomos. Além de voluntários que atuam lá também. Um grande grupo de voluntários, toda a diretoria de voluntários, conselho e pessoas que atuam em uma ou outra atividade. Fabíola, como que a gente se organiza financeiramente para poder administrar 7 espaços diferentes e acolher, no fim das contas, aí quase 4.000 famílias? Como que vocês se estruturam em recursos? A gente ouviu do Rodrigo no primeiro bloco que existe uma parte de recursos aí da prefeitura, né? Existe recurso estadual. Como que vocês se mantêm, a entidade? De fato, todo ano a gente corre atrás do recurso porque não é fácil, né? Mas a gente se organiza basicamente, uma parte, cerca de 40% aí de recurso que vem do público mesmo, né? Os demais recursos a gente busca através de empresas que a gente vai fazendo parcerias, né? Muitas delas com incentivos fiscais. E a gente também escreve ao longo do ano vários projetos através de editais, né? Então a gente participa de muitos editais, porque como a Carol já tinha contado, né? A gente tem muitos projetos, né? E também com o apoio de pessoas físicas, né? Então, no geral, a gente tem, em termos de recursos, né, financeiros, essa estrutura.
Logicamente, a gente também conta com recursos como os voluntários, que são as pessoas, né? Então, isso também, de alguma forma, ajuda a compor o que a gente não pode remunerar, né, para algumas pessoas e profissionais, então, estarem, né? Então, o trabalho voluntário para a gente também é muito importante dentro da instituição. Agora, apesar de toda essa organização financeira, a gente contou no começo do programa como surgiu o CPTI, em meio a muita luta, muita dificuldade, hoje já estruturado com 7 unidades. Como que foi ao longo desses anos todos? Claro que você não está lá há 22 anos, mas em algum momento se pensou se entrou em uma situação de desespero e pensar, puxa vida, está faltando recurso, o que a gente vai fazer, para onde a gente vai correr? Porque são 7 unidades, 20 anos de trabalho, é difícil levantar recurso para isso tudo, né? Sim, eu estou há 8 anos na instituição e quando eu entrei na instituição eu também era da área técnica, né? 4 anos atrás, mais ou menos, né, a gente tinha um cenário que a gente tinha alguns dos nossos diretores, os cofundadores da instituição, basicamente na figura da dona Silvia Living e do seu Rolf, né, que eram os principais captadores de recursos da instituição. E vendo que em um momento, um cenário, né, que a gente viveu com grandes dificuldades, né, porque não é fácil captar recurso, né, criou-se inclusive a minha área de mobilização de recursos e comunicação, para se pensar de uma forma profissional como que a gente pode captar recursos, né? Porque a gente viveu um momento muito difícil. E aí a gente começa a organizar toda uma estrutura para que a gente possa também buscar o recurso para além daquilo que a gente capta da prefeitura, porque não é muito fácil. Então, a gente tem ao longo do ano parceria com as nossas empresas, né? Empresas que a gente todo ano vai trabalhando aí em novas construções, né? E a gente tem aí ao longo do ano várias ações de comunicação, então a gente mantém sempre o nosso parceiro informado, a gente tem o Facebook, que também é uma forma de mostrar a seriedade e a transparência desse trabalho e trazer sempre mais pessoas envolvidas para esses projetos, né? Então a gente passou por esse momento e a gente constrói hoje todo um trabalho anualmente de se pensar ações para a gente buscar mais recursos para a instituição. Rodrigo, fica mais fácil se superar dificuldades financeiras quando se tem uma equipe mais profissional possível? Você falou disso no começo. A nossa grande preocupação ao longo dos anos foi tentar profissionalizar o trabalho. Além de se criar a entidade, se organizar ela, criar um CNPJ, criar uma ONG, se fazer tudo o que precisa para adquirir recursos, claro que se pensou ao longo desse tempo em se profissionalizar a equipe. Quanto mais profissional a equipe, mais garantia de sucesso no trabalho, que o produto final aí são essas crianças e adolescentes que precisam de ajuda, mas mais fácil de prestar esse serviço quando você tem profissionais gabaritados aí desenvolvendo o trabalho? Estrategicamente a gente pensou nisso, né? Porque o CPTI era quase como uma empresa familiar, né? Em algum momento, e ela estava muito dependente da dona Silvia, e a gente achava que, do ponto de vista estratégico, para que a nossa organização não sofresse muito, a gente precisava profissionalizar mais, criar algumas áreas que não tinha, né? Porque realmente há alguns momentos, como acontece nas empresas também, né, como está acontecendo nesse momento nas empresas, né, que a captação não aparece. Então, você tem que desenvolver meios, tem que ter um planejamento, ter um acompanhamento, um controle disso. Para você ter ideia, no CPTI, nesses 22 anos, nunca atrasou salário de funcionário, nunca atrasou pagamento de nenhum fornecedor. Isso é um ponto de honra para a gente, né? Por quê? Porque tem um certo planejamento. E a gente precisa cada vez mais desses profissionais para garantir a sustentabilidade da organização. Agora, a gente conversava no primeiro bloco com a Caroline a respeito das dificuldades envolvendo essas crianças e adolescentes. Como que lidar com as famílias, Viviane, dessas crianças? O que se pensou, quando a gente fala de uma entidade que acolhe crianças e adolescentes, mas acolhe as suas famílias, do que a gente está falando exatamente? Que tipo de trabalho é feito com essas famílias? Na verdade, a gente oferece, né, possibilidades para essas famílias para que elas possam, de certa forma, se fortalecer para lidar com essas violações. No caso, eu sou responsável pelo Centro de Convivência, inclusive intergeracional, que é um serviço da política de assistência que trabalha de forma, ou melhor, de porta aberta. Então, nós estamos no espaço
A gente trabalha de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, e é um espaço que é de porta aberta. Então, assim, a gente oferece outras alternativas ali para elas. Então, assim, de segunda a sexta tem coisas acontecendo. Na verdade, a gente tem diversas oficinas, né? Oferecemos algumas oficinas nesse espaço, mas a oficina em si, ela é um meio para atingir essa família, né? Porque ela vem para esse espaço e, na verdade, ela não vem para fazer oficina, ela vem para fazer oficina. Mas, na verdade, ela vem ali com o outro objetivo, né? Então, o nosso objetivo no Centro de Convivência, por exemplo, é esse, oferecer um espaço de grupos mesmo, onde elas possam se relacionar, onde elas possam conviver, né, com outras pessoas e para superar isso mesmo. Então, nessa roda, nesses espaços, nessas oficinas, elas trazem muita coisa. E, tipo, toda oficina tem um oficineiro. Nós temos um oficineiro, só que hoje, cada oficina temos um técnico que acompanha. Então, se aparecem algumas questões ali, de certa forma, o técnico também já segura e já contorna a situação ali. Quais são as situações ou as questões mais levantadas por esses pais e mães dessas crianças? Na verdade, aparece de tudo, né? Tem a violência física, tem as agressões, tem a violência contra a mulher, tem todas essas questões. Tem a questão socioeconômica, porque nós estamos num território de muita vulnerabilidade ainda, né? Apesar do CPTI ter aí seus 22 anos e ser esse território, né, que vem, né, construído desse jeito, de um barracão, mas ainda é um território de vulnerabilidade. E fora isso, o poder público ainda está muito ausente desse lugar, né? Então, nós estamos num lugar onde não tem, não tem o poder público ali. Então, assim, elas procuram a gente, porque, na verdade, o centro de referência, que seria o CRAS, que teria que ser a porta de entrada para essas famílias, para esse primeiro acesso, porque, na verdade, elas teriam que passar para lá para depois vir para o CPTI, ele fica alguns bairros do CPTI. Então, para elas acessarem esse lugar, elas não conseguem chegar, porque é muito distante. E nós estamos ali. Então, é quem elas procuram, porque, né, tá ali dentro. Quando você fala da ausência do poder público nessa região, a gente está falando de situação básica? Não ter posto de saúde, não ter a rua asfaltada, não ter o transporte necessário, não ter o mínimo, é disso que a gente está falando? Não ter o mínimo necessário, exatamente. O centro de saúde até que temos um ali próximo, mas, por exemplo, hoje a gente tem, como nós atendemos a região norte, tem, né, vários bairros, porque lá os bairros eles se dividem em 2, 3 ruas, por exemplo, então, assim, tem vários bairros e tem pessoas, por exemplo, que eles não conseguem, tipo, não conseguem nem chegar no CPTI, digamos. Então, assim, hoje a gente tem uma estratégia que é levar oficinas para o território, é levar atividade para o território para atingir essa população. Porque temos bairros no CPTI, ali na região do CPTI, que não tem nada, nem um centro de saúde, na regiãozinha que a gente está, ainda tem. Mas, assim, você vai para uns bairros um pouquinho ali, tipo... Não tem nada. E aí o CPTI acaba fazendo esses encaminhamentos para essas famílias. Exatamente. E quais são as atividades que vocês fazem ali diferenciadas, que mais atraem as famílias? É curso de informática, é aula de dança? Que tipo de atividades, além das oficinas, essas famílias têm disponíveis? Sim, nós temos a informática, que na verdade ela acontece 2 vezes na semana. Eu acho que é importante também destacar que todas essas oficinas, elas não são especificamente para os adultos, por exemplo. Elas funcionam, é oficina intergeracional, então tem criança de 3 até idoso de 80, quem quiser participar. Por ser um espaço aberto, né? Então, todas as oficinas têm esse público, ele é intergeracional. Então, nós temos a oficina de informática, que ela acontece 2 vezes na semana, na sexta e no sábado. A gente tem também uma oficina que é de dança e ritmo, que também, assim, tem um público hoje... nós começamos com um grupo de 10 pessoas. Hoje nós temos aí 50, 60 pessoas, né, que frequenta esse grupo. E é uma oficina que bomba mesmo, assim, né? E eles pedem mais, querem mais vezes na semana, né? E aí, fora isso, nós temos o corte e costura, temos oficina de artesanato, temos oficina de criação, que seria uma oficina que nós trabalhamos com fios, né, lã, linha. E temos também a oficina de mosaico.
E fora isso, temos roda de conversa, que é uma roda que acontece mensalmente para as famílias, né, também do território ali. E nessa roda, nós discutimos temas, né, que eles trazem para a gente. Então, assim, discute-se um tema numa roda e aí ali mesmo já se pensa no que vai discutir no outro. Então, é um pedido deles, a gente constrói isso com eles e, na medida do possível, a gente vai, né, trabalhando. Rodrigo, quando a gente fala desse acolhimento da sociedade, a gente falou em algum momento no primeiro bloco que essas famílias ficam em situação, quando não estão trabalhando, ou não estão em turno escolar, ficam em situação meio de abandono, sem atividade. Acho que quando a Viviane fala pra gente, desculpa, Viviane, que não se tem nenhuma mínima estrutura naquela região de posto de saúde, porque quando a gente fala a entidade acolhe crianças em estado de vulnerabilidade, a gente imagina uma criança descalça numa rua de terra, sem ter o que comer, sem ter como brincar, e isso aparenta ser uma situação de vulnerabilidade, mas isso é um pouco mais grave. Né? O buraco é um pouco mais embaixo. A gente está falando de uma família que não tem posto de saúde, um transporte público que não passa na porta de casa, uma escola totalmente sem estrutura para essa criança. Quando a gente fala de situação de vulnerabilidade, é bem mais grave do que aparenta ser. É isso mesmo? Na verdade, nós temos um misto disso. Porque, como foi dito aqui, a gente atua em vários bairros ali, né? Com 7 unidades. Então, onde está a sede do CPTI hoje, já tem asfalto, tem o posto perto, tem uma estrutura mínima, né? Mas muito próximo dali tem barracos ainda, tem pessoas que não têm água, não têm esgoto, não tem transporte também precário às vezes. Então a gente trabalha com um misto disso, né? Por isso é que essas famílias, ao entrarem no nosso sistema, a gente analisa primeiro a questão da vulnerabilidade, né? Na verdade, quem tem preferência para nós não são os que têm melhor iniciativa, não. São aqueles que estão mais vulneráveis. É isso que é avaliado ao se admitir uma criança, né, no nosso atendimento. E de uma forma ou de outra, a gente pode dizer que a entidade acaba se tornando uma referência. Quando a gente fala da entidade ser uma referência, não é só que a criança pensa, poxa vida, ali tem uma pessoa que me ouve, tem uma entidade que me dá uma oportunidade. A gente está falando de ser referência até de encaminhamento de serviço básico, que foi o que a Viviane falou. Que é ajudar essa mãe a marcar um ginecologista, ajudar esse pai a arrumar um emprego. A gente está falando de uma referência para uma comunidade toda, né? Exatamente. Na verdade, no centro de convivência, o pessoal orienta para acessar a Bolsa Família, para acessar uma série de direitos que, se não tiver a gente por ali, eles continuam na mesma, né? Porque o direito existe, mas eles não acessam. Então, essa é uma das funções do centro de convivência, do nosso pessoal lá, né? Fazer essa ponte, fazer esses encaminhamentos, fazer esses contatos, isso com certeza. Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje nós estamos discutindo a respeito dos trabalhos, dos 22 anos de trabalho do Centro Promocional T-Lady, o CPTI, que atende no distrito do Nova Aparecida. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos em instantes, até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Esse é o programa Espaço Aberto, nós estamos de volta hoje para o último bloco, conversando a respeito dos trabalhos do CPTI.
o Centro Promocional Tchei-Leide. Está comigo aqui no estúdio Rodrigo Otávio Teixeira Neto, ele que é presidente da entidade, a Fabiola de Almeida Cavalcante, que é gerente de mobilização de recursos e também de comunicação, e a Viviane Reis, que é coordenadora técnica sociofamiliar. Viviane, eu notei, ao conversar com vocês, antes de vocês virem para cá, já ouvi aqui no Espaço Aberto várias entidades, que vocês vivenciam uma situação um pouquinho atípica. A maior parte delas atende uma idade mais reduzida de atendimento. Ou só crianças, ou adolescentes, ou crianças e adolescentes. Vocês estendem muito o atendimento, de 6 a 24 anos. O que levou o CPTI a se pensar em estender um atendimento para, digamos que praticamente adultos de 24 anos? Isso significa que a gente vê adultos ainda com muita dificuldade de se encaminhar no trabalho, nos estudos, enfim, na vida social. Exatamente. E fora isso, né, não só atendemos até 24 anos e o adulto, como também atendemos na média complexidade, que foi como a Carol falou no início, né, que nós temos hoje o CPTI, ele atua na prevenção, que é a proteção social básica, que o SUAS, ele divide a assistência aí em duas partes, né, que seria a proteção social básica e a proteção especial, que aí é de média e alta complexidade. Nós, além de atuar na prevenção, nós também atuamos na proteção especial, que é onde as famílias já estão com os direitos violados, e aí tem uma equipe que trabalha nesse serviço, que é o PAEF, né, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado da Família e do Indivíduo. Então, nós temos uma equipe também que atendem essas famílias, né, que aí são pessoas que sofrem violência doméstica, são pessoas que sofrem a violência física, o abuso sexual, enfim, está tudo ali. Então, tem uma equipe que atende 60 famílias aí. E fora esse, né, que é bem mais específico, mais fechado, que depende de um acompanhamento mais sistemático, enfim, essas outras, né, que a gente está na prevenção ali, elas buscam isso mesmo. Tem família que não tem emprego, tem família que não tem comida, tem família que, né, então demanda muita coisa. E aí é por isso que, né, houve essa necessidade, né, de abrir, né, porque senão a gente cuida, e também hoje, como, né, o SUAS também, né, ele preconiza, não tem como você trabalhar um indivíduo, você precisa trabalhar a família. Não tem como você trabalhar a criança se você não trabalha a família. Então é por isso que a gente tem, né, esse atendimento aí mais estendido, digamos. Fabiola, eu vi lá na página, na fanpage de vocês, que recentemente vocês chegaram a receber até participação de recursos do Criança Esperança. Isso. Óbvio que isso é um primeiro passo, é uma primeira resposta de reconhecimento da sociedade diante do trabalho de vocês. Como que foi esse processo? Como que vocês sentiram isso, esse reconhecimento? Esse foi um processo longo, né? Porque a gente já se inscreve para o Criança Esperança há 2 anos anteriores, né? Então a gente falou, vamos tentar mais uma vez. E é muito gratificante você ter, a gente fala que é quase que um selo de qualidade de reconhecimento do trabalho, né? Quando a gente conseguiu, através do projeto Metamorfose, que é um projeto que prepara jovens para o mundo do trabalho, né? Então ele olha todas as questões. Então, ano passado a gente fez a inscrição e a gente aprovou esse projeto para executar no ano de 2014. Então, foi uma grande felicidade. Primeiro porque é um projeto que olha todas essas questões que a gente falou de mundo do trabalho, desses jovens, né, dessas crianças e adolescentes que cresceram na instituição, que hoje estão pensando aí no futuro, num primeiro emprego, no mercado de trabalho. E também esse reconhecimento da seriedade, porque um projeto como Criança Esperança, ele não olha só o projeto, mas ele olha todo o histórico da instituição, os parceiros que a gente tem ao longo, né, desse período todo de existência da instituição. Então foi um reconhecimento muito importante e abriu também uma visibilidade, né, até para mídia, né, imprensa, né, por conta desse selo aí da aprovação. Acho que esse selo é prova também de que vale a pena se investir na transparência, né, Rodrigo, dos trabalhos da entidade. A gente falou disso anteriormente, que você falou que uma grande preocupação era fazer esse trabalho mais profissional possível e dar transparência para o uso de recursos que vocês conseguem administrar. Acho que os poucos, é claro que ainda falta muito reconhecimento, mas alguns dos reconhecimentos que se tem do poder público e da sociedade diante do trabalho de vocês é prova de que vocês estão seguindo o rumo certo, profissional e mais transparente possível de administrar esses recursos, né? Com certeza. Eu acho que a nossa organização tem muita credibilidade na cidade, com os parceiros, porque ela sempre primou pela transparência, mesmo quando não tinha esse nível de profissionalismo, esse foi sempre um cuidado muito grande. Então, todo ano nós
publicamos um balanço social, que passamos para a sociedade, para os nossos parceiros, demonstrando os recursos que recebemos, onde aplicamos, que projetos desenvolvemos. Isso eu acho que é muito importante. E a nossa casa está sempre aberta para visitas, para troca de ideias, temos parcerias com outras organizações sociais, aprendemos com elas, ajudamos também a desenvolver outras organizações. Acho que esse é um trabalho sempre muito importante. Agora, Viviane, a Fabiola falou que o projeto que acabou acarretando esse selo aí do Criança Esperança é um projeto que gira em torno do encaminhamento profissional desses jovens. A gente falou dessa questão do abuso sexual e de outras, mas eu acho que essas questões são para as crianças um pouco mais novas. Ou essa questão da violência sexual, por exemplo, ela abrange as meninas e meninos de 16, 17, 18 anos, ou os adolescentes que já estão partindo para a vida adulta, já são outros conflitos que vocês têm que lidar. É esse encaminhamento mesmo para o mercado de trabalho, é se pensar, não, vamos ajudar essa criança a estudar para passar no vestibular, é meio dividido isso ou não? Na verdade, eu acho que não só isso, né? Não só o abuso, né? Nem a exploração sexual. Eu acho que outras violências, né, aparecem muito. E eu acho que é isso mesmo, a gente mostra meios, né, outros caminhos para que elas possam acessar outras coisas, né? Falar do que é direito dela, né, para que ela possa ir buscar isso, né? Mostrar outra realidade. Né? Porque senão ela fica ali, se ela não tem outro para onde olhar, o que enxergar, além disso que ela vivencia, ela não consegue sair. Então a gente tenta mesmo, de certa forma, mostrar meios para que ela possa buscar outras coisas. Eu vi um levantamento de vocês que levantava, eu falei disso com a Caroline numa primeira oportunidade, de alguns pontos mais críticos que essas crianças têm. Entre eles, vocês citavam a questão da participação no tráfico de drogas. Uhum. Como que funciona exatamente isso ali dentro com as crianças e como que vocês lidam com essa situação específica? Então, essa questão do tráfico, ela é muito forte no território, né? Eu acho que não só no território, né? Acho que está aí no nosso país, mas na nossa região ela é muito forte. E a gente lida com isso, acho que de forma natural, digamos, né? Porque assim, as pessoas sabem quem nós somos, né? E quando nós vamos fazer um atendimento para uma família que ela está envolvida no tráfico, né, a gente deixa muito claro o que a gente está fazendo ali. Nós não estamos ali para investigar ninguém, nós não estamos ali para denunciar ninguém, não é isso. Eu acho que volta naquilo, né? A gente está ali para mostrar outras possibilidades e aí cabe a ela decidir o que ela vai fazer ou não, né? Mas isso é muito claro, dizer para ela por que nós estamos ali. Inclusive, as pessoas que são responsáveis, né, pelo tráfico, né? Porque existe esse respeito? Existe uma dificuldade de lidar com essa liderança de tráfico ali na região? Ou existe um respeito, um olhar para a entidade pensando, não, de uma forma ou de outra a entidade está ajudando os nossos jovens e adolescentes, vamos deixar quieto? Não, na verdade existe esse respeito, né, que assim como as famílias, esse pessoal, né, eles também sabem, né, quem nós somos e assim, a gente deixa claro o que a gente está oferecendo. E assim como também fica claro para eles que nós não estamos lá para denunciar ninguém, não é nosso papel. Né? Não é nosso papel ficar denunciando que tem um ponto ali. E tem ali na rua, na esquina da onde a gente está alocado, tem os pontos. Mas assim, tem esse respeito. Assim como também existe esse respeito, né? Até por parte, a ponto deles, tipo assim, quando tem criança adolescente que está envolvido, deles falarem, ó, já aconteceu, né, numa unidade nossa, de chegar e falar, ó, essa criança precisa de ajuda. Então, assim, deles, tipo assim, ó, o que vocês podem fazer? Eles mesmos se ajudam. Exatamente. Rodrigo, o que a gente pode esperar? A gente conversou sobre esses 22 anos de entidade, né, para quem começa a nos assistir aí, infelizmente, no último bloco, mas de que quando a entidade surgiu, eram alguns problemas, hoje as crianças, adolescentes e até adultos enfrentam outras. O que a gente pode esperar do futuro da atual geração, das nossas crianças e adolescentes, com tanta mudança, de forma tão drástica e violenta? A gente fala de sair de uma situação de fome que é muito dramática para passar para uma situação em que você sofre um abuso sexual do seu pai, da sua mãe. É muita responsabilidade, é um peso para o CPTI saber que está na mão da entidade dar
mudar o rumo dessa criança. Como que vocês lidam com essa responsabilidade tão grande e o que a gente pode esperar do futuro das nossas crianças e adolescentes? Bom, a gente é sempre otimista, né? Nós trabalhamos para transformar essa situação, para fazer uma mudança, né? E a gente acredita que, mesmo o trabalho sendo, apesar do CPTI ser grande, é uma sementinha, mas a gente acredita que a mudança é assim, porque vem um atrás do outro e nós acreditamos que essa contribuição é importante para a sociedade. Mas nós também temos que olhar, porque o CPTI ele nasceu, como a gente falou, de uma creche. Hoje nós não temos creche, não temos educação infantil. As coisas se transformam. Então a gente está sempre discutindo também os novos caminhos, né? Hoje a gente já começa a pensar o problema do idoso, porque daqui 10, 20 anos, a densidade da população idosa vai ser muito aumentada, né? E a gente sabe também que o idoso é fruto de maus tratos, de abandonos, né? Então a gente também faz essa reflexão sempre para onde nós vamos, né? Que tipo de atendimento vamos dar? Onde que a gente presta um serviço que é mais útil àquela comunidade? O que o CPTI gostaria de fazer que ainda não fez? Você falou aí da questão dos idosos, que não dá para se fechar os olhos, olhar só para as crianças, olhar só para os adolescentes. Quando vocês lidam com uma comunidade que abrange 4.000 pessoas, muitas famílias, tem que se pensar num todo, né? Uhum. O que vocês ainda planejam fazer e que ainda não fizeram? Na verdade, o que a gente planejou, a gente vem fazendo, né? Eu não me lembro de nada que a gente ansiasse fazer e não conseguisse fazer. Mas como eu disse para você, frequentemente nós discutimos no nosso conselho, na nossa diretoria, né? Rumos, novas necessidades da comunidade, isso está muito presente, né? E às vezes, você para tomar um rumo, você também tem que ter um planejamento, não tem estrutura, a estrutura muda, né? A forma como você vai atender, você tem que estar renovando algumas coisas. Mas eu não me lembro, assim, pelo menos eu também não estou nos 22 anos lá no CPTI, né? De coisas que a gente tem deixado de fazer, estava sonhando fazer. E a administração de recursos, Fabiola? O que tem aí de planejamento, de organização? Vocês têm eventos esporádicos, além de ter essa captação pública, privada e de contribuintes, de voluntários? Vocês têm alguns eventos que acontecem para captação de recursos, noite de pizza, festa de alguma coisa? O que tem planejado aí para poder levantar mais recursos para o CPTI? A gente, no primeiro ano de criação dessa área, a gente experimentou muita coisa, né? A gente fez muitos eventos e alguns a gente viu que o CPTI, com toda essa estrutura, dependendo do tipo de evento, o investimento e o recurso que retorna é pequeno. Mas hoje a gente pensa, assim, para 2015, né? Inclusive a gente tem uma assessoria de imprensa, uma agência de publicidade parceiros, né, da gente, e em eventos maiores para captar recursos, né? A gente até tem alguns diálogos aí, acho que um grande vai acontecer em março do ano que vem, e também algumas campanhas que a gente está até discutindo junto com diretoria, para olhar alguns focos de trabalho que a gente percebe que a gente ainda não atingiu toda a capacidade. Por exemplo, o trabalho que a gente faz junto com pessoas físicas, né? Então, todo ano, início do ano, né, a gente faz aí o planejamento, a estrutura, avalia, né, como foi o ano anterior e pensa as metas do futuro. Mas eu diria que a gente tem esses grandes eventos aí para o próximo ano, que a gente quer fazer, né, executar, e também esse olhar para as pessoas físicas. Viviane, para a gente poder finalizar, o que você tem de planejamento aí para a questão sociofamiliar e para a questão até socioeducativa, que na verdade quem responde é a Caroline, mas você que está aqui com a gente para finalizar esse último bloco, o que se tem de planejamento, o que se ainda falta fazer e o que mais a gente pode pensar para contribuir, que eu li nos site, fanpage de vocês, que a maior preocupação de vocês é com o futuro dessas crianças. O que se pode fazer agora para mudar o futuro dessas crianças? O que a gente pode fazer ainda? O que ainda existe de planejamento para vocês? Na verdade, acho que a gente vem fazendo, né? Isso como o Rodrigo coloca. E, assim, acho que o que a gente espera é aprimorar o que a gente está fazendo, fazer cada vez melhor o que a gente já está fazendo. A gente senta normalmente em janeiro para poder organizar essa semana o nosso planejamento do ano.
Mas assim, o nosso desejo é esse, acho que aprimorar cada vez mais o que a gente está fazendo, sem, né, pretensão de querer aumentar mais e mais e mais, até porque, né, a gente também não vai dar conta nunca. Então, acho que é aprimorar mesmo o que a gente está fazendo, né, e tentar fazer melhor, né, cada vez melhor. Né, porque dentro do possível, o nosso planejamento, ele se constrói com o que as famílias trazem para a gente. Né? Então, a gente trabalha, a gente faz as avaliações agora a gente entra num processo de avaliar como foi esse semestre, como foi o ano, e aí eles nos dão elementos aí para a gente planejar o próximo ano. Né? Então, tem essa construção também que é com eles. Né? Então, já existe algum planejamento para o ano de 2015? Alguma novidade que vocês, algum assunto, alguma coisa que vocês ainda já estejam se organizando para implementar no ano de 2015? Eu não lembro agora do que... Biblioteca. É verdade, Rodrigo, você quer falar, Rodrigo? Pode falar. Vocês estão implementando a biblioteca, é isso? Não, é que em 2015 a nossa biblioteca completa 10 anos, a Biblioteca Silvia Liven. Então nós vamos ter uma série de atividades, né, ao longo Avisem do a ano. gente, para a gente poder acompanhar. Ao longo do ano, para comemorar esse aniversário, não só num dia, mas com uma série de atividades, né, para manter viva a biblioteca, para atrair mais as famílias, para atrair mais os jovens, para esse trabalho que é fundamental, né. Legal. Você que quiser saber um pouco mais aí a respeito do CPTI e poder acompanhar tudo que tem de novidade no trabalho deles, eles têm vários canais de comunicação aí. O telefone é o 19-3781-8090. O site deles é o www.cpti.org.br. No Facebook também você encontra o CPTI, que é www.facebook.com/CPTI oficial. E ainda tem um canal no YouTube, que é o CPTI 1992, que foi o ano que a entidade foi criada. É isso mesmo, né, Fabiola? Isso mesmo. Gente, obrigada pela presença. Rodrigo, obrigada. Obrigado. Pelos esclarecimentos, por ter contado pra gente um pouco mais do trabalho de vocês. Obrigada, Fabiola. Muito obrigada. Obrigada, Viviane. E obrigada, Caroline, que não está mais aqui com a gente, mas ela que participou aí no primeiro bloco e que é gerente de mobilização de recursos. Não, gerente é a Fabiola. A Caroline, que é coordenadora técnica socioeducativa. O programa Espaço Aberto vai ficando por aqui. Nos agradecemos a sua companhia e até uma próxima edição.